João, capítulo 1, versículo 29. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Podeis assentar, vamos orar nesse momento. Santo Deus, nosso Pai amado, Deus trino, real em nosso meio, excelso, sublime, em majestade, vestido de glória, no seu alto trono, recebe os nossos louvores por misericórdia e graça e fale conosco pela ação do Espírito Santo em nosso meio, Senhor, mediante a sua palavra única, suficiente, insubstituível. Que Tu sejas o centro desse culto, que a Sua palavra esteja estabelecida no centro da igreja e como nós cantamos, que o Senhor seja o centro do nosso viver. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Pai, nós queremos orar nesse momento pelos enfermos, colocá-los diante do Senhor. Queremos orar por nossas crianças, pedindo ao Senhor que venha estender as Suas santas mãos. Ó Deus, queremos pedir, ó Deus, pelos nossos governantes, orar por nossa pátria, clamar ao Senhor que esteja dando paz aos corações, trazendo a Deus tranquilidade, trazendo a Deus do seu refrigério, da consolação do Senhor sobre nossas vidas, da direção, do encorajamento do Senhor sobre nós, ó Deus. E que nessa noite nós possamos sair daqui, ó Deus, encorajados por Sua palavra, confrontados por Sua palavra, exortados por Sua palavra, edificados por Sua palavra, e que ao sair daqui todos nós tenhamos em nossos lábios, um louvor à Sua palavra, dizendo como é maravilhosa a Sua palavra. Um louvor em nossos lábios, dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, atraia corações para estar aqui conosco. Faz a Sua obra em nosso meio, aviva-nos em nome de Jesus. Converta corações. Pai amado, desperte aqueles não conversos aqui desse bairro está conosco e nos dê sabedoria para alcançá-los, intrepidez, ação, ó Deus, em nome de Jesus. Pai bendito, quero te pedir pelo Edinaldo, que entregou sua vida aos seus pés, sendo atraído pelo seu Espírito, se arrependeu dos seus pecados, aqui na frente dessa igreja, Senhor. Eu acredito quando o Senhor converte, porque só o Senhor tem poder para converter o coração do homem, e só o Senhor tem poder para perdoar pecados, ó Deus. Oro por ele, para que na ação do Senhor ele seja firmado, Deus, e que homens aqui nessa igreja sejam levantados para discipulá-lo, ó Deus. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, liberte-o inteiramente. Ó Pai amado, que os seus vícios sejam desamarrados pela ação do Senhor e caiam por terra, que as algemas do diabo sejam quebradas, em nome de Jesus, ó Deus. Assim nós pedimos, ó Deus, que o Senhor haja com poder e graça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós vivemos em dias em que o pecado ele é tratado como doença, ou é sinônimo de doença. O pecado é tido como um desvio emocional, tratado com psicologia, com remédios, com terapias. Um tempo em que a nossa cultura, citando John MacArthur no livro Sociedade Sem Pecado, elevou o orgulho ao status de virtude. E uma resposta que estão querendo dar ao pecado é o incentivo à autoestima e a sentimentos positivos. A responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, em que pessoas, ao olhar para o pecado na sociedade, elas tratam o pecado vitimando as pessoas. Quando vemos uma pessoa, por exemplo, entregue ao alcoolismo, nós dizemos, tadinha dela. E muito embora seja um sentimento são olhar para aquela pessoa e até mesmo um sentimento triste,
não é a raiz. E ela não é uma coitadinha, ela é uma pecadora. E os seus níveis de pecado extrapolou todos os limites ao ponto de escravizá-lo num vício. Uma coisa é notável. A sociedade moderna está cheia de pecados. E pecados desenfreados, num declínio moral perante uma catástrofe espiritual assoladora. E falar sobre pecado está fora de moda. Combater pecado não faz o menor sentido. As pessoas usam um jargão terrível e do inferno. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é um jargão, eu deixo de desconstruir isso na sua mente. É um jargão mentiroso. Porque se Deus odiasse somente o pecado, Ele mandaria só o pecado para o inferno e não condenaria o pecador à eternidade. Nós precisamos lançar mão dessa doutrina. E muito embora ela seja chocante, e o Evangelho é assim mesmo, ele não traz apenas de que está tudo bem com você e que vai ficar legal, você está tudo certo, está tudo resolvido. O pecado, as boas novas da salvação começa com as más notícias. O homem está distante de Deus, separado por seus pecados. Se fizermos uma análise diante daquele momento que estamos ainda atravessando, ainda que com poucos reflexos dele nesse momento, olharmos para a Covid-19, nós vamos enxergar, por exemplo, que a nossa sociedade é pecadora, construída com alicerces frágeis e por si só não consegue resolver os seus problemas. O John Piper escreve um livro fantástico sobre a Covid-19, em que ele estabelece uma verdade central. A economia não conseguiu resolver o problema do homem enfrentando a Covid-19. A política não conseguiu resolver o problema do homem ao enfrentar a Covid-19. E a ciência não conseguiu resolver o problema do homem ao enfrentar a Covid-19. Seríamos muito mentirosos ao dizer a ciência resolveu, a vacina está aí, as pessoas não têm mais letalidade, não estão morrendo. Quantos morreram? A ciência não foi suficiente. E nós vamos observar, amados irmãos, que o homem, as instituições, elas não conseguem resolver o problema do pecado. Institutos de alcoolismo ou de combate ao alcoolismo, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eles lidam muito bem na recuperação, mas eles não conseguem resolver o problema do pecado. Os psicólogos, que têm o seu papel importante na sociedade, eles exercem muito bem a sua função e dão direções, mas eles não conseguem acertar em cheio o problema do pecado e resolver eles. Os coachings, por fim, numa tentativa de promover uma autoestima, um bem-estar no coração do homem, ao promovê-lo e elevá-lo a um status elevado, dizendo você é bom, você consegue, você pode, você vai vencer, ele não consegue resolver o problema do pecado. É superficial, é vazio e falível. Nós precisamos, ao traçar na história da redenção, olhar desde Gênesis na queda e observar que a queda pôs em desordem e ainda mais causou uma impossibilidade do homem ir a Deus para resolver o seu próprio problema, o maior problema, o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, quero te levar a abrir as Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim a palavra de Deus:
O problema da queda. A serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comer dele, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É o problema da queda. O que acontece é que o pecado entrou, e imediatamente quando o pecado entrou, diante da queda, o homem já se vê impossível ou impossibilitado de resolver o seu problema. E ele ainda tenta resolver o seu problema de duas maneiras. Primeiro, tapando a sua nudez. Talvez Deus não nos veja nus. Segundo, eles tentam se esconder de Deus, ao que nós vemos uma atitude de não ir a Deus para resolver o seu problema, mas de fugir de Deus. E até hoje, a sociedade mergulhada em pecado encontra-se fugindo de Deus ou não conseguindo resolver o seu problema por si mesmo. Eles não vão a Deus, eles estão impossibilitados. A depravação total tomou conta da natureza humana e em pecado nós nos encontramos e estamos impossibilitados de ir a Deus e de resolver os nossos problemas. Principalmente o problema do pecado. O pecado agora entrou na raça humana. Não, pastor, eu não. Não, a Joana não, pastor. Joana acabou de nascer. 11 dias, não tem pecado ainda. Uma pecadora potencial, com toda a pureza, boniteza de um bebê. Já tem marcas do pecado nela, irmãos. O olhinho já dá remela, já cola, já gruda. Ela já fica zangada quando não dá o mamar na hora certa. Ela já se incomoda quando faz a caquinha e chora no seu berço, nos chamando. Marcas, traços do pecado. Desordem. E você pode ser o melhor homem, fazer as melhores coisas, e ainda assim a sua essência, porque Adão pecou, é natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz a palavra de Deus. Romanos 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, o pecado entrou por um homem, a morte entrou por ele também, e embora você possa buscar fazer tudo direitinho, tudo certinho, você é um pecador. Logo, se o pecado entrou no homem, aqui nós podemos e precisamos pontuar algumas coisas importantes, amados irmãos. Nós podemos e precisamos. Primeiro, se a sua natureza é pecaminosa, você precisa entender que você não é pecador porque você fez algo, ou você não é pecador porque você deixou de fazer algo. Muitas vezes nós, atraídos por uma ideia de obras para a salvação, nós entendemos o seguinte: se eu fizer alguma coisa, eu estou ok. Ou se eu não fizer aquilo de errado, beleza. Isso é salvação pelas obras.
E não é assim que se resolve o problema do pecado. Você é um pecador por natureza, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Segundo, você não é pecador porque você peca. O mais apropriado, o adequado de se dizer é: você peca porque é um pecador. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, todos os dias, me persegue. A nossa conduta moral padrão não é nada mais do que a nossa obrigação como cidadãos aqui dessa terra. Não matar, não roubar, honrar a sua esposa com quem você fez o juramento no altar, o seu marido. É um padrão moral. Não faz com que você seja um pecadorzaço, ou o maior de todos os pecadores. Ou se você não fizer tais coisas, não faz com que você seja o melhor entre todos os pecadores. Você continua com a sua natureza pecaminosa. Pastor, me converti, estou caminhando, então deixei de ser um pecador. Não, você deixou de ter prazer no pecado. A vida que agora você vive na carne, você vive para a glória de Deus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo ponto que nós precisamos refletir sobre a ideia da hamartiologia, a natureza, a sociedade decaída, a depravação total, é que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Abra comigo Isaías capítulo 59, versículo de 1 a 3. Isaías 59, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Desde quando o homem caiu, o que acontece? Imediatamente a queda. Deus vem passear pelo jardim. Deus não virou de costas para a humanidade. Deus não esqueceu a humanidade jogada no lamaçal do pecado. Ele veio caminhar. E Ele continua com seus ouvidos abertos. Olhos abertos, atentos. Ele não se foi da gente. Versículo 2. Mais o quê? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz a palavra de Deus, Romanos 3, 23, um versículo que você conhece, memorizou, sabe recitá-lo, usa ele algumas vezes, mas que não chocou o seu coração ainda essa realidade. Vamos juntos? 1, 2, 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, tem separação. Houve um lapso, irmãos. Uma barreira foi colocada por causa do pecado. O homem colocou a sua separação entre Deus, fugiu de Deus, tentou se esconder de Deus, não conseguiu resolver o seu problema. Está em decadência. E essa separação, ela pode ser ainda pior do que você imagina. Se você acha que estar separado de Deus aqui na terra é ruim, imagine a eternidade separado de Deus para sempre. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui diz respeito a morrer tanto fisicamente e também morrer espiritualmente, na eternidade longe de Deus. O pecado produziu separação e produzirá
na consumação dos séculos, a pior de todas as separações, quando Cristo vier julgar e colocar à sua esquerda aqueles que não se renderam e não lhe serviram. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E esse texto é a dobradiça do sermão, porque ele está completo aqui para os irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Os profetas anunciavam sobre Cristo, a lei anunciava sobre Cristo, e quando João Batista, o precursor de Cristo, aparece anunciando que viria o Salvador, o Messias, aquele homem casca grossa, que vivia no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre, aparece com a palavra dura, dizendo: raça de víboras. Ele anuncia sobre o pecado, porque a mensagem de abertura de João Batista sobre Cristo é: arrependam-se, vocês são víboras. Aquilo choca, aquilo causa um burburinho no meio dos fariseus, aquilo vem diante da sociedade em pecado, que não gostava de ser tocada no seu pecado, e fazem eles rejeitarem essa pregação. Muito do que acontece hoje, irmãos: primeiro, a igreja não quer tocar nesse assunto, é blindado falar sobre pecado, larga disso. As pessoas já sofrem muito, as pessoas já têm muitos desafios no dia a dia, no cotidiano, na vida. São problemas em casa, problemas com o filho, problemas na escola, problemas no trabalho. E quando chega na igreja: pastor, você vai falar sobre pecado? Sim, vamos falar sobre pecado, porque aqui está a raiz de todos os males na sociedade. Se você não tiver resolvido o problema do pecado, você não consegue resolver nada na sua vida. Será como andar em círculo. Porque esse texto é dobradiça, porque aponta para João Batista quando vê o Cordeiro de Deus. Ele anuncia o pecado da sociedade, mas quando ele vê o Cordeiro de Deus, ele aponta para ele. E parece que João faz o seguinte: ele dá a manchete na abertura, porque se você olhar o versículo 29 e olhar o versículo de número 36, aparece exatamente a mesma fala. Ele dá a manchete, depois ele faz a reportagem completa. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, o episódio do batismo de Jesus. Mas quando João vai desenvolver a escrita, a narrativa, ele vai nos apresentar no capítulo 1, versículo 35 em diante, sobre isso. Os discípulos primeiros que seguem Jesus, o batismo de Jesus, versículo 32, então ele vai dizer de novo: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Pastor, então tudo está perdido, a sociedade está envolvida em pecado, depravação total. Eu quero dizer, tem solução para a sua vida, para a minha vida, porque o Cordeiro de Deus veio, pisou aqui na terra. E João Batista, quando pôs os olhos nele, depois de ter anunciado sobre a realidade do pecado e que viria o Messias, o Salvador, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio resolver o problema do homem. E quando nós falamos isso, na maioria das vezes, isso está conotando a ideia de que veio resolver o problema do homem. Então, pronto, Jesus vai colocar fim à pobreza. Os israelitas que esperavam o Messias achavam que Jesus vinha resolver o problema deles. Como? Restaurando o império de Israel e com espada governando todo mundo. As pessoas hoje, quando vão a Cristo para resolver os seus problemas, elas não estão interessadas mais que Cristo resolva o problema do pecado. Elas querem enriquecer, sair da pobreza, elas querem ter os seus problemas conjugais resolvidos, elas querem que Deus resolva
o seu problema familiar, elas querem que Deus lhes dê um carro melhor, elas querem que Deus lhes faça prosperar nessa terra, mas nunca, absolutamente nunca, aqueles que estão interessados em ter um Jesus que resolve problemas, pensam que Jesus veio resolver o maior problema da humanidade. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê fique rico. É isso? Para que todo aquele que nele crê consiga a Harley Davidson que tanto sonhou. Para que todo aquele que nele crê tenha um casamento tranquilo, sem probleminha nenhum, retinho, beleza, zen, tudo tranquilo. Não, irmãos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus resolvendo o problema da humanidade, amados irmãos. Nós vamos observar nesse texto algumas partículas. Primeiro, o Cordeiro de Deus. João aponta para o Cordeiro, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele faz alusão, nenhuma só vez, de duas figuras do Cordeiro, amados irmãos. O Cordeiro Pascal e o Cordeiro Servo. O Cordeiro Pascal, Êxodo 12. Quando quero olhar com os irmãos, depois da penúltima praga, Deus então, agora em Êxodo capítulo 12, vai instituir a Páscoa e vai dizer: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família lhe for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Cabeça, as pernas, a frissura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à presa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O Cordeiro Pascal foi imolado. E nós observamos aqui um contraste. Se o Filho unigênito morreu para nos dar vida, lá o Cordeiro morreu porque todos os outros unigênitos os primogênitos iriam morrer. Nós vamos observar que esse Cordeiro foi derramado sangue para que não houvesse morte, separação, e que Deus derramaria juízo, da mesma forma que o Cordeiro de Deus veio ao mundo para absolver os juízos dos eleitos e não permitir que os eleitos fossem lançados na condenação. Agora tem o Cordeiro servo de Isaías 53, também figurado aqui na citação de João: eis o Cordeiro. Isaías 53 nos mostra o Cordeiro servo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um do que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, porém ele não abriu a boca. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos livrar da condenação, para tirar o pecado do mundo. E esse segundo termo, tira o pecado do mundo. Do mundo aqui não diz respeito, ou não é uma afirmação universal de salvação. Os universalistas podem querer usar um texto como esse para dizer, não, está aí, Jesus veio para tirar o pecado do mundo, depois que ele veio está tudo resolvido. Nós não precisamos nos preocupar mais, ele já veio, está tudo certo. Não é uma afirmação universal de salvação. Antes, mundo aqui é usado para representar a humanidade na sua hostilidade para com Deus. Mundo aqui retrata a ideia de que estávamos em completa rebeldia. O mundo estava rebelde. E ele veio tirar o pecado destes todos quantos Deus escolheu e manifestou o Cristo para os salvar. Ele tira o pecado. Romanos, por um só homem o pecado entrou. Agora Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 21. Romanos 5, 15 ao 21. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento se derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Ele veio para morrer em nosso lugar, para absolver a ira de Deus, porque as nossas muitas ofensas ele absolveu sobre ele. João 8,36. João 8,36 diz a palavra de Deus: se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O Cordeiro se manifestou e ele, somente ele, pode nos libertar e nos fazer livres dos nossos pecados. E quando há perdão em Cristo, nós precisamos entender o duplo perdão, a dupla ação do perdão. Primeiro é o perdão judicial, no teletestai, quando Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue. Quando ele se entrega, ele está se oferecendo e nos apresentando, no ato da nossa conversão, quando o Espírito Santo nos atrai, o perdão judicial está consumado. Perdão. Mas também existe a ação do perdão relacional. É quando o crente já convertido, caminhando, ele comete atos pecaminosos e nós temos Deus olhando para nós sobre a lente de Cristo
e vendo diante do nosso arrependimento o perdão relacional e aquele pecado que, se acumulado e não formos a Deus, nos quebrantarmos, pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele vai nos enchendo e vai rompendo o nosso relacionamento com Deus, vai nos tirando o relacionamento com Deus. Então, esse perdão relacional que Cristo nos oferece, talvez você nessa noite precise experimentar o perdão judicial, o teletestai, e Cristo morreu na cruz para te dar esse perdão. Talvez você nessa noite precise experimentar o perdão relacional. Cristo, eu me arrependo de novo e eu clamo, me perdoa. Em conclusão, eu quero aplicar ao seu coração algumas verdades importantes para a sua vida. O homem não consegue resolver o seu problema. Você não vai conseguir. E o seu problema talvez seja pior do que você imagina. Você só está vendo a superfície dele. Mas quando você mergulhar um pouco, você vai ver que está perdido, está num mar envolto e não tem solução para a sua vida. Por isso eu quero te dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você olhe para a sociedade ao seu redor e observe a maldade imperando, guerras, rumores de guerras, ataques ideológicos, uma sociedade desenfreada, uma sociedade sem limites ao pecado, uma sociedade que apresenta ao cristianismo e aos cristãos uma completa hostilidade. Rasgam a Bíblia, jogam em vasos sanitários, imitam Cristo como se fossem gays. Isso tudo é algo que te assusta. É algo que faz você olhar para essa realidade e falar, não tem jeito, está tudo perdido. Nós não temos solução. Eu quero dizer, sim, tem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse, o último texto que eu quero usar para o seu coração. Diante de todo o quadro à nossa volta, nós precisamos olhar nessa visão externa e enxergar essa depravação, decadência do homem. Quanta maldade! Você consegue conceber uma mãe que, após dar à luz, pega o seu bebê e joga numa lixeira? O nível mais profundo de pecado que a sociedade está disposta a cometer contra Deus. Você consegue perceber a hostilidade na tentativa desenfreada de produzir abortos e dizer que aquilo é o mais correto a se fazer e tem que ser livre para fazer um ataque direto ao Deus Criador. Você consegue também olhar para o seu coração e perceber que você é um potencial pecador, e muitos dos que estão sentados aqui, se aqueles que estão sentados do seu lado pudessem enxergar o que se passa no seu coração, talvez não estariam sentados do lado deles. O que somos capazes de produzir em nosso coração, aquilo que nós sabemos, a nossa capacidade de pecado, e por muitas vezes que nós executamos ela, com toda a bravura, hostilidade, sacudimos as portas de Deus e queremos destroná-lo, dizendo, eu sou um pecador miserável, eu cometo tais atos. Quero consolar o seu coração, dizendo que o Cordeiro de Deus, ele veio, manifestou-se no reino já e ainda virá. Inaugurado na cruz do Calvário, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E o reino do ainda virá, aquele que está sentado à destra de Deus, virá. Ele manifestou para salvar os eleitos de Deus e tirar o pecado de seus corações, lhes santificando. E ele se manifestará de uma vez por toda para tirar os eleitos do pecado. Pegou? Ele se manifestou para tirar o pecado do coração dos eleitos
E naquele grande dia, ele se manifestará, o Cordeiro de Deus se manifestará para tirar os eleitos do pecado e levá-los para onde não haverá mais nenhuma possibilidade de pecado. Apocalipse, capítulo 5. Versículos 6 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Observe aqui a visão de João. E ele coloca cordeiro em letra maiúscula. Vi um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, o Cristo ressurreto, já morreu, ressuscitou. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Olha que trindade. Apareceu os 7 Espíritos, já apareceu o Cordeiro, já apareceu Deus sentado no trono, o Cordeiro pegando o livro da mão dele. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que de toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que há neles, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam o Cordeiro exaltado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bendito, louvado, adorado, e por fim, levando os seus salvos para longe de toda a possibilidade de pecado, resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas. Nessa noite você precisa entender que só Cristo é a solução para o pecado. O Cordeiro de Deus é o único que tem solução para o pecado. O pecado da natureza humana, que te faz separado de Deus, Cristo resolve. Ele quer salvar, te libertar dos seus pecados, te convencer do pecado na ação do Espírito Santo e te dar a vida eterna. Só Cristo pode te sustentar na caminhada, nos seus pecados de tropeços e restaurar a sua fé inteiramente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou manifestando, ele continua tirando dia após dia, e ele tirará por fim, de uma vez por todas, onde nós reinaremos na eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Juan vai louvar o Senhor, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos, refletindo essa mensagem, ruminando essa mensagem, porque é tempo de nós entendermos que Cristo Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo agindo em nossos corações.
toda essa hostilidade, tudo isso que nós vemos à nossa volta, essa tristeza, essa agonia que nos dá, ver tanta maldade imperando, ela terá fim. O Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Aquele seu impulso pecaminoso, aquilo quando você diz, não quero, mas mesmo assim faz. Aquela ideia de você estar tentando resolver o seu problema, pare de tentar com seus próprios esforços. Você não consegue, se entregue, se lance, se renda a Cristo. Deixa Ele resolver o maior problema de sua vida. E de uma vez por todas, resolvê-lo. Tirar o pecado.
Obrigado por sua palavra. Obrigado pela ação do seu Espírito em nosso meio. Obrigado porque nessa noite nós podemos, ó Deus, desfrutar da sua doce voz. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha operar em nosso meio, trazendo salvação e edificação, e que essa palavra encoraje-nos para que possamos te servir, te adorando, rendendo louvores ao Senhor e dia após dia anunciando o amor de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoe aqueles que nos ouviram à distância, que eles se sintam atraídos, cativados por sua palavra a estar conosco, e que seja um dia marcante em muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.